Se você é engenheiro civil igual eu, você sabe que um dos maiores problemas da construção civil hoje no Brasil não tá no preço do concreto, do cimento, do aço. Você sabe que o problema tá no preço da mão de obra. E não só no preço da mão de obra, é a falta de mão de obra. E esse problema, ele tá causando um impacto direto no custo do metro quadrado das edificações. Isso é inevitável e indiscutível. Nos últimos anos, as construtoras e incorporadoras elas têm enfrentado uma dificuldade cada vez maior. Depois da pandemia mesmo, o processo se intensificou para encontrar carpinteiros, armadores, pedreiros, até mesmo o servente tá mais difícil ainda de encontrar do que o próprio pedreiro. E mais ainda acabamento qualificado, a gente tem menos ainda essa mão de obra disponível no mercado. E isso não é uma questão de contratar gente, não é sobre, contrato, pode até contratar, mas é uma questão de manter a produção rodando. Existe muita variabilidade nessa mão de obra, essa mão de obra ela não fica. E quando fica, muitas vezes é num preço muito acima do que foi previsto, do que se tem habituado a se pagar. Hoje, o setor da construção civil ele emprega mais de 2.700.000 trabalhadores formais, segundo a CEBIC. E 65% das empresas não consegue preencher as vagas essenciais no canteiro. Isso é um dado, 65% não está preenchendo. E em regiões como Santa Catarina, que é onde eu trabalho, a disputa é muito maior. Por causa da concentração de obras, aqui tem muita obra de médio e alto padrão, então é muito mais competitivo. E quando a demanda é maior do que a oferta, do que a disponibilidade de mão de obra no mercado, o custo também sobe. Também sobe muito e sobe rápido. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Num empreendimento padrão, de médio padrão, vamos dizer assim, médio alto padrão, o custo da mão de obra ele fica na faixa dos 40%, 45% do custo total do projeto, do empreendimento. Vamos dar um exemplo, então. Se eu tenho um custo de um projeto de 5.000 metros quadrados, a gente está falando que R$3.800 mais ou menos o metro quadrado desse empreendimento, que é o custo do CUB. Se a mão de obra for 40% disso, a gente está falando de R$1.520 por metro quadrado. Se essa mão de obra ela sofre um reajuste de 20%, esse custo ele vai para R$1.824 por metro quadrado. A gente já subiu um bom valor. No total da obra, isso multiplicado pelos 5.000 metros quadrados da obra, dá uma diferença de R$1.525.000, que daqui a pouco poderia ser a margem de lucro do empreendedor. E isso foi só por conta da variação da mão de obra. Ele é só o impacto direto no custo da falta de mão de obra. Mas a gente tem outros problemas, que é simplesmente a falta de mão de obra, ou seja, as obras não andam como planejado, elas atrasam ou elas não têm qualidade. Que são impactos indiretos, mas que também, no fim da linha, têm um impacto no custo sim, e refletem também no custo do metro quadrado construído. E esse problema ele tem várias causas. A gente tem profissionais mais velhos que estão se aposentando e não têm reposição. Jovens que preferem ser muitas outras coisas, como, por exemplo, até mesmo influencer, Uber, entre outras atividades que não a construção civil. A gente não tem uma formação técnica adequada. É uma demanda que cresce muito rápido e do que a capacidade de formar novos profissionais. E além disso, muitas construtoras ainda dependem de métodos 100% tradicionais, altamente dependendo da mão de obra intensiva, ou seja, não tem ali uma industrialização do canteiro, é aquele sistema padrão, e isso também complica um pouco mais. Mas nem tudo são notícias ruins, existem soluções, e essas soluções não são mágicas. Elas estão muito ligadas à gestão, à produtividade, planejamento, industrialização do canteiro, e eu vou citar algumas delas que podem contribuir aqui para melhorar o processo de gestão mesmo da falta de mão de obra hoje no mercado. A primeira é contenha a sua mão de obra. Feche contratos longos, não fique fazendo contrato pinga-pinga, isso pode dificultar encontrar mão de obra. Então feche contratos longos, até mesmo antes de começar a obra. Garanta benefícios, vale transporte, vale alimentação, alojamento. Considere alguns pagamentos quinzenais para melhorar o fluxo de caixa do empreiteiro e não mensais, como muitas construtoras praticam. Segundo, controle de produção. Use ferramentas Lean. O que são ferramentas Lean? São ferramentas que trazem comunicação, clareza, linha de balanço, produtividade, que realmente incorporem essa visão de produção no canteiro de obras. E não simplesmente o engenheiro fique responsável por tocar a obra, só tocar. Não, ferramentas de controle e produção. Tenha planejamentos semanais, planejamentos quinzenais, tudo que pode contribuir para aumento da produção e efetividade na gestão da obra e dessa mão de obra. Terceiro, reduza a dependência. Aposte no pré-fabricado.
Se você sabe que você não vai ter a mão de obra de forma mais facilitada, utilize sistemas que trazem otimização no canteiro de obra, facilitem a produção e tragam uma medição maior para o empreiteiro. Seja por meio de contrapisos autonivelantes, seja por meio de pintura projetada, seja por meio de drywall, steel frame, utilização de placas cimentícias ao invés da parte de gesso mesmo. Rode formas metálicas na obra, por meio da concretagem também é uma maneira, utilizar a forma metálica. Ou seja, e até mesmo o próprio pré-fabricado. Ou seja, reduza a quantidade de pessoas que você precisa no teu canteiro de mão de obra. E isso é muito interessante ser feito utilizando os histogramas de mão de obra, justamente para ver quando efetivamente você vai precisar de mão de obra e quantas pessoas são. Quarto, aumente a produtividade. Treine no próprio canteiro, treine, coloque as pessoas para treinar. Acredite nas pessoas que estão acreditando, digamos assim, na sua empresa, na sua construtora, e treine elas. Faça um processo onde elas se adaptem, que elas aprendam o que elas precisam fazer e fiquem cada vez melhores naquilo. Não espere que elas venham prontas, porque muitas vezes elas não vão vir prontas. Bom, uma coisa é fato. A crise da mão de obra, ela não vai desaparecer sozinha e não vai sumir. Ela já tá no custo metro quadrado, nos prazos e na qualidade final das obras. E isso, para quem conhece a obra, sabe. E quem entender isso e saber lidar com isso, agir com planejamento, utilizar tecnologia, trazer inovação para o canteiro, vai se manter competitivo no mercado. Se você já está aplicando alguma dessas técnicas, deixa aqui no comentário. Se quiser continuar recebendo conteúdo técnico e prático sobre construção civil, planejamento e gestão, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem você acha importante saber um pouquinho mais sobre a parte de gestão de mão de obra, sobre a mão de obra da construção civil. Muito obrigada!